Glória a Deus. Mensagem de hoje, irmãos, tem o tema seguinte: a correta prática da fé. Você pode dizer comigo, a correta prática da fé. Aleluia. Fé é algo que precisa ser praticado, porque se não for praticado, não é fé, é qualquer coisa, menos fé. A fé em Deus requer uma prática. Amém? Por exemplo, se você disser assim para mim, eu acredito que se eu for ali nos disjuntores e ligar os disjuntores, a luz vai acender. Mas se você não sair do seu lugar, ir lá e acender o disjuntor, ligar o disjuntor, nada vai acontecer. O que é isso? Você tem o conhecimento. O conhecimento chegou na sua mente, e isso é bom. Só que o conhecimento por si só não resolve, querido. Você precisa colocar em prática aquilo que você vem aprendendo dia após dia aqui, na escola bíblica, na escola ministerial, na escola de missões. Onde quer que você aprenda a palavra de Deus, você precisa colocar em prática. Amém? Glória a Deus. Então, abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 23. Mateus capítulo de número 23 diz assim, a partir do verso 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disseram. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras. Com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Olhem para mim aqui. Existe uma disseminação no nosso meio de um negócio chamado honra, que às vezes me arranha de baixo a cima. Uma honra que é dada através da boca, mas não é acompanhada de atitudes nos bastidores. Uma honra que é acompanhada, que é dita pela boca, mas não é seguida por práticas concretas. E o que Jesus está condenando aqui é exatamente isso, irmãos. Jesus está condenando esse tipo de atitude. Eles, os fariseus aqui, os doutores da lei, eles tinham o hábito de pregar e se assentar na cadeira de Moisés. O que era isso? Nas sinagogas, quando Jesus vivia, era comum você ver isso. Aqueles que iriam trazer o estudo daquele dia, eles liam a Torá, liam as Escrituras e se assentavam na cadeira de Moisés com o objetivo de instruir as pessoas. E ao instruir ali, eles falavam e colocavam peso sobre as pessoas que nem mesmo eles eram capazes de estabelecer.
Por isso Jesus tantas vezes chamou essas pessoas de hipócritas. E ele continua dizendo ali, ele fala nesse texto, ele fala que eles alongam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Quem sabe o que é uma franja? Só uma pessoa. Em certa passagem, inclusive nessa passagem que nós estávamos ver aqui, sendo transmitida aqui durante a música, a gente vê uma mulher que ela dizia o seguinte: se ao menos eu tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. Ela falou e tomou uma atitude. Fé fala e fé age. Amém, irmãos? E quando ela fez isso, ela fala de orla de suas vestes. Orla e franjas são têm a mesma expressão. Ela tinha o desejo de tocar nas franjas. Porque aqueles sacerdotes, aqueles instrutores, eles faziam as suas franjas compridas, porque quanto maior era a sua franja, mais sinal de espiritualidade, entre aspas, eles evidenciavam para todos. E é isso que Jesus está condenando. Só por curiosidade, quem sabe que o nome dessas franjas no hebraico? Dou-lhe uma. Se você souber, eu vou te dar esse conjunto de 3 livros aqui. 3 livros. Se você souber, em hebraico, gente, eu falo isso aqui quase todo culto. Ninguém sabe. Perderam o livro, ó. Ninguém? Misericórdia. Como é que chama, Lisiane? Tzitzit. São as franjas. Mas eu não vou deixar você... Eu vou dar o livro. Eu vou dar os livros. Esses livros estão querendo sair daqui, ó. 3 aqui para você. Vamos mais para frente. Então eles tinham suas franjas, eles aumentavam as suas tzitzit. Eles aumentavam essas franjas, esses cordões, eles eram feitos cordões com uma tira azul de um tecido. E aí assim eles imaginavam isso, que ao aumentarem as suas franjas, eu sou mais espiritual do que você, que a sua franja é curta, hein? Fala sério. Fala sério. Jesus condena esse tipo de atitude. Ele condena essas pessoas que falam sobre fé, mas não vivem sobre fé. Falam sobre a palavra de Deus, mas não vivem aquilo que a palavra de Deus ensina. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, diz o ditado. Não podemos ser desses, irmãos. Nós não podemos ser encontrados assim, falando de coisas que nós não vivemos. Antes de nós falarmos, querido, nós devemos viver. E para viver, eu preciso conhecer a palavra de Deus, eu preciso colocá-la para dentro de mim, eu preciso meditar na palavra de Deus, igual diz lá em Romanos capítulo 12, verso 2, não vos conformeis, não tome a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém, irmãos? Então eu gostaria nessa manhã que a gente meditasse um pouco sobre uma passagem muito interessante nos evangelhos, que a gente vê claramente a respeito de fé prática.
Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo de número 5. O Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. Diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. Irmãos, quando Jesus passava, era sempre muita gente atrás dele. Porque a fama de Jesus já tinha corrido. A fama dele já tinha corrido entre os povos daquela região, naquele tempo. Todos sabiam que Jesus era alguém que fazia milagres como nenhum outro fez. Todos sabiam disso e todos queriam ver. Todos queriam olhar Jesus operar algum milagre. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós devemos desejar essas coisas. Desejar ver os milagres no nosso meio, nos nossos dias. Mas sabe que essa mesma multidão, quando ele foi ser julgado, foi a mesma multidão que disse: crucifica-o. A mesma multidão. Irmãos, misericórdia. Nós queremos ver milagres, irmãos. E vamos ver milagres. Sabe, a igreja, de um modo geral, a igreja do Senhor Jesus nesses dias, querido, precisa ter uma chacoalhada dentro dela, para ela começar a vibrar com aquilo que é do Espírito, genuinamente do Espírito, com os dons em operação. Os dons de Deus sendo cada vez mais manifestos no nosso meio. A igreja precisa disso, querido, porque a palavra de Deus diz que os sinais acompanharão aqueles que creem, e nós precisamos começar a ver sinais no nosso meio, e nós vamos ver sinais no meio desta igreja, irmão, porque nós temos crido e declarado essas verdades, irmão. Eu, como pastor, eu não abro mão disso, querido, porque uma vida sem a manifestação do Espírito em nós, querido, é uma vida morta. É uma vida sem sentido. Vira uma vida religiosa. E desculpa lá, eu nasci no fogo e não me acostumo com fumaça, irmão. Eu não me acostumo com fumaça, eu não me acostumo com pouca coisa. Eu nasci no fogo, eu sei o que eu já vivi nesse tempo de cristão. Eu já vivi coisas que, muitas dessas coisas que nós acabamos de cantar, querido, muitas delas eu já vi. A única que eu não vi até hoje foi placa de metal sair. As demais todas eu já vivi. Diante dos meus olhos acontecerem. E deixa eu te dizer uma coisa, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus da época de Jesus, é o mesmo Deus dos apóstolos, é o mesmo Deus que lá no meu começo de caminhada me tocou, é o mesmo Deus que operou cura na minha vida, é o mesmo Deus que está hoje presente aqui, irmão. Ele não mudou. E se Ele não mudou, eu e você não temos o direito de mudarmos. Nesse aspecto, nós não temos o direito de querer viver uma vida more or less. Gastei. Uma vida mais ou menos. A multidão seguia ele, e ele estava junto ao mar.
22. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Olha só como é que é interessante. Deixa eu te falar aqui. Presta atenção. Sabe aquele seu vizinho chato? Sabe aquele seu colega de trabalho que você não gosta dele? Sabe aquele colega seu de escola que nunca olha na sua cara, na sua face? Na hora que a coisa apertar para o lado dele, ele vai correr para você. Por causa da sua vida, por causa da sua conduta, por causa do seu caráter cristão. E ele diz: Jairo, vendo, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Irmãos, a fama de Jesus chegou até diante daqueles homens poderosos da religião daquela época. Ainda que muitos deles não reconheciam a Jesus, na hora que a coisa apertou para o lado de Jairo, ele falou assim: ei, espera aí, a minha filha está muito doente, minha filha está morrendo, e tem alguém aqui que faz milagres, que opera milagres, como Deus operou no passado. Ele está andando entre nós, fazendo os mesmos milagres e milagres maiores. Eu vou até Ele. Eu vou até Ele. Irmãos, quando as pessoas forem até você, não vire as costas para elas. Não jogue na cara dela: ah, agora você quer. Não faz isso, irmãos. Acolha, ame. Se compadeça da dor do outro. Não interessa se ele andou errado com você um ano inteiro. O que interessa é que agora ele precisa de Jesus e você tem Jesus para ele. Revele o amor dele para essas pessoas. Eu sei que isso é difícil, irmãos. Eu sei que isso é difícil. Mas deixa eu te dizer, é possível. É possível. Conheço um jovem que na época que ele estava na escola, ele conhece a palavra de Deus, e ele estava lá jogando bola com os seus colegas, e um dos colegas lá partiu para cima dele para o agredir. E desferiu um soco nesse colega, nesse jovem. Esse jovem, naturalmente, ele iria revidar. Naturalmente, ele iria partir para o conflito, partir para a briga. Mas ele simplesmente abaixou as mãos. Tomou uma sonora gozação dos colegas, zoeira dos colegas. Mas quem foi expulso foi o outro, não foi ele. Quem foi expulso da escola foi o outro, não foi ele. E Deus viu, querido. E Deus viu. Deus é um bom pagador. O que eu quero dizer com isso, irmão? Deus está vendo o que você faz nele. Sabe, você pode até revidar, mas se você revidar,
você perdeu totalmente a razão. E não revelou o amor de Deus para quem precisa. Acolha as pessoas, ame as pessoas, caminhe com a pessoa mais uma vez, dê a ela mais uma oportunidade. Amém, irmão? E é aquele homem, líder da sinagoga, Jairo, pega e implora para Jesus. E Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus foi com ele. Mas, enquanto Jesus ia com ele, querido, imagina, era uma grande multidão. Fala comigo, grande multidão. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Uma grande multidão, o corredor aqui talvez fosse mais largo do que aquelas ruas da antiga Jerusalém. Imagina as pessoas passando aglomeradas, uma grande multidão passando aglomeradas. Imagina todos nós saindo ao mesmo tempo ali por aquelas portas. Uma grande multidão apertando. E Jesus ia. Uma grande multidão seguia. E nisso entra a história dessa mulher. A Bíblia não fala o nome dela, queridos. Não cita o nome dessa mulher. Não sei porquê. Mas o fato é que ela vivia há 12 anos. Deixa eu te dizer. 12 anos. A filha de Jairo tinha 12 anos. Quando a filha de Jairo nasceu, essa mulher começou a ter problema de saúde. A filha de Jairo já era uma adolescente, 12 anos. E agora aquela mulher, até hoje, sofria com uma doença, com uma enfermidade, e que ninguém resolvia, ninguém sabia o que era, ninguém descobria o que era. 12 anos sofrendo, irmãos, eu não tenho nem noção do que é isso, mas as mulheres aqui sabem como que é ruim um período de menstruação para elas. Desagradável. Agora você imagina 12 anos. 12 anos correndo sangue de você, 12 anos você sofrendo, 12 anos, e ninguém resolvia, irmãos, não tinha médico que desse jeito. 12 anos sofrendo, eu não sei quanto tempo que você teve, ou você tem de sofrimento, quanto tempo que você vê, que você imagina que tudo está dando errado na sua vida, que as coisas não estão dando certo, qual o tempo que você tem de sofrimento? Deixa eu te dizer, todo sofrimento um dia ele tem um fim. Todo sofrimento um dia ele tem um fim. E o fim do sofrimento se dá com o encontro com a palavra de Deus e com o Senhor Jesus. Quando os dois se encontram, o sofrimento não pode resistir. Quando os dois se encontram, o sofrimento cai por terra. E aquela mulher, a Bíblia fala no versículo 27, tendo ouvido, como é que fé vem, irmãos? A fé vem pelo... E ouvir o quê? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aquela mulher diz no versículo 27 do capítulo 5 de Marcos, tendo ouvido a fama de Jesus, foi atrás dele. Assim como Jairo foi atrás de Jesus, aquela mulher foi atrás de Jesus. Só que você precisa perceber uma coisa aqui. Naquela época, mulher não podia se misturar com os homens, primeiro lugar. Segundo lugar, uma pessoa enferma com sangue não podia tocar em ninguém. Ela deveria se manter retirada, afastada do convívio das pessoas. 12 anos afastada do convívio das pessoas. 12 anos sofrendo. Irmãos, eu não sei você, mas eu quando fico em casa, por algum motivo, 12 horas sozinho, eu me coço todo, eu não sei o que acontece. Cadê Lisiane?
não sei viver longe dela, não sei viver sem ela. É a minha mulher, minha companheira, minha amiga, minha confidente. A gente conversa o dia inteiro, quando estamos juntos. Aquela mulher estava só, solitária, querido, há 12 anos, por causa de uma enfermidade. E ela ouviu falar de Jesus, e ela disse consigo: se ao menos eu tocar, aonde? Aonde? Eu vou te dar mais uma vez, uma chance. Aonde? Tzitzit. Nas franjas das vestes de Jesus eu serei curada. E vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Irmão, ela não tocou na veste de Jesus aqui, na altura do ombro. Ela não tocou na veste de Jesus aqui, na altura da cintura. Ela tocou na veste lá embaixo. Sabe o que isso significa, irmão? Aquela mulher caiu. Ela deve provavelmente ter caído no meio da multidão. A multidão apertava Jesus. E provavelmente ela tenha caído. A Bíblia não cita que ela caiu, mas para ela ter tocado nas vestes de Jesus, ela com certeza não estava mais em pé. E na hora que ela toca nas vestes de Jesus, porque, 28, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Irmãos, aí acontece um negócio que eu acho fantástico. Ela simplesmente poderia ter tocado nas vestes de Jesus, ter sido curada, e Jesus continuava andando, e a multidão seguindo, e aquela mulher ficasse para trás, e ela nunca ser mencionada na Bíblia. Mas não. Jesus parou tudo o que estava a fazer para alcançar aquela mulher. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você possa pensar assim: não tem mais solução para o meu caso. Deixa eu te dizer hoje para você: Jesus tem solução para os casos mais difíceis que você possa imaginar. Jesus para tudo e diz: olha, de mim saiu poder, alguém me tocou. Os discípulos, olhando a coisa da maneira natural, disseram: como assim, Jesus? A multidão está te apertando. Como saiu o poder de ti? Como? Quem? Como é que vai saber? Como é que você soube? Eu sei, porque de mim saiu poder. E aí, aquela mulher se identifica: foi de mim. Operou algo na minha vida. Deixa eu te dizer, quando Jesus entra na sua vida, não interessa mais nada, você quer dizer: ei, deixa eu te dizer, olha para mim, aconteceu algo na minha vida, eu sei porque sei que Deus mudou a minha história, eu sei porque sei que chegou a minha hora, eu sei porque sei que eu sou curado, eu sei porque sei que eu sou próspero, eu sei porque sei, chegou a minha vez. Aí Jesus fala, tem um diálogo com ela que eu acho muito interessante. Jesus, no versículo 34, ele fala assim: e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou.
vai e fique em paz. Você está livre do seu mal. A tua fé te salvou. Fé falou, fé agiu, fé recebeu. Você pode dizer comigo: fé falou, fé agiu, fé recebeu. É desse jeito, irmãos. Agora você, presta atenção numa coisa aqui. Enquanto aquele diálogo se processava, enquanto aquela mulher recebia sua bênção, enquanto aquela mulher era curada, o tempo passava. E o tempo era um fator preponderante na vida de uma outra pessoa. Na vida de quem? Quem falou na vida de Jairo primeiro? Levanta a mão. Quem foi? Foi Ana Paula. Vem cá, Ana Paula. Recebe aqui, ó. Bom, vai ler à vontade. A lei e a graça do meu amigo pastor Augusto. Tem esse? Então me dá outro aqui, que eu vou te dar outro. Esse aqui, ó. Livres da amargura do meu amigo pastor Cristiano Arcoverde. Tem esse? Não? Pronto. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Parabéns. O tempo era algo preponderante para Jairo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O tempo podia ser fundamental para Jairo. Mas para Jesus, o tempo é apenas um detalhe. Você pode dizer para mim: o tempo é apenas um detalhe. Quando Jesus está no controle, irmãos. Amém? E olha que interessante. Marcos capítulo 5, verso 35. Falava ele ainda, falava com quem, irmãos? Com a mulher. Jesus falava ainda com a mulher. Quando ele falava com a mulher, chegaram algumas pessoas e disseram para ele assim: olha, Jairo, tua filha já morreu. Que noticiazinha terrível. Jesus acaba de operar um milagre aqui, todo mundo devia estar alegre, todo mundo devia estar celebrando, e agora Jairo recebe uma notícia dessa. A cabeça de Jairo, a mente de Jairo nesse momento, puxa vida, essa mulher parou tudo. Talvez se ela não tivesse parado, Jesus teria chegado junto, teria chegado antes da minha filha morrer. Muita coisa deve ter passado na cabeça de Jairo, querido, naquele instante, naquela fração de segundos. As impossibilidades, as dificuldades, as circunstâncias, a filha morta. E agora? Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Eu e você passamos por momentos que a gente questiona algumas coisas. Eu e você vamos passar por situações. Mas deixa eu te falar uma coisa. Entre você questionar e ficar na questão, passe para a resposta, irmão. A resposta a todas as nossas questões está em Jesus Cristo. Descanse nele. Jesus disse para Jairo que iria com ele, sim ou não? Então descanse que Jesus vai resolver. Você pode ter questionamentos: por que isso não aconteceu ainda? Por que está assim? Por que está fazendo isso? Deixa eu te dizer, irmãos, descanse em Jesus. O tempo para ele não é problema. Por mais que seja difícil, para Jesus não tem dificuldade, querido. Qual que é mais fácil? Curar uma pessoa ou ressuscitar uma pessoa? Qual que é mais fácil? Curar uma pessoa ou ressuscitar uma pessoa?
Curar é mais fácil. Irmão, fé é fé. Tanto faz, irmãos. Só que a nossa cabeça, a nossa mentalidade religiosa está preparada e condicionada para dizer que é mais fácil curar uma dor de cabeça ou uma dor na perna do que curar um cancro ou de ressuscitar um morto. Ali é câncer, ali é cancro, ali, pastor, ali tem que fazer jejum, oração, ali tem que fazer consagração, subir 40 dias no monte. Não, irmãos, não. Porque o poder não é você, o poder está dentro de você, o poder é de Deus, é Ele quem opera, é Ele quem faz, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que transforma, é Jesus, sempre Ele, sempre Ele. Mas a nossa mente se condiciona, peraí, a pessoa está com uma dor no joelho, é mais fácil a gente curar a dor no joelho do que a pessoa ser curada de um câncer. A gente se condiciona a isso. Isso é uma mentira, querido. Para que a gente não receba nenhum e nem outro. Para que a gente não viva nenhum e nem outro. Quanto mais ressuscitar uma pessoa que morreu. Smith Wigglesworth, certa vez, ele estava numa convenção e ele estava ministrando a palavra e de repente ele começou a orar pela cura de pessoas. E levaram para ele uma pessoa numa maca com aqueles oxigênio no nariz assim e um médico assistindo. E o médico falou assim para Smith: a pedido da família, nós trouxemos esse homem aqui, mas ele não passa de hoje, ele vai morrer. Mas a família pediu, exigiu que trouxesse ele aqui, que você ia orar por ele e curá-lo. E Smith Wigglesworth olhou para aquele homem, aquela pessoa estava com um cancro na região do abdômen, no estômago, intestino. E Smith Wigglesworth fala assim, ele dá um soco na barriga daquele homem. Pá, você é curado, em nome de Jesus. E foi orar pelas outras pessoas e o homem morreu. Não faça isso se você não tiver uma direção de Deus, irmão. A pessoa morreu. Aí o médico falou assim, você está louco? Você matou o homem. A família vai processar você. Olha o que você fez. Ele falou assim, ele está sarado e curado. E continuou a orar pela cura das pessoas. Continuou orando pela cura das pessoas. E enquanto ele orava pela cura das pessoas, o homem pegou e tornou a vida. E ficou em pé e começou a dar glória a Deus. Aquele homem que estava moribundo, estava pronto para morrer, querido. Ressuscita curado naquele ambiente. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, irmãos. Aleluia. Versículo 36 de Marcos 5. Você pode abrir comigo aí? Diz assim a palavra de Deus. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Jesus mostra aqui para nós que ele agia em fé em tempo todo.
Porque fé chega no ouvir. Deixa eu te dizer uma coisa, assim como fé chega, incredulidade também chega. A diferença é com qual das duas você vai ficar. Jesus disse, aqui a palavra de Deus diz, sem acudir a tais palavras, Jesus fica com aquilo que ele já sabia por dentro, que ele ia operar maravilhas através da filha de Jairo. E ele segue, crê somente, Jairo, crê somente. Eu imagino a angústia de Jairo. E eles chegaram até aquela casa. Quando chegaram lá, era costume naquela época, irmãos, dos familiares, quando morria alguém, contratar uma série de pessoas, se não me engano o nome era carpideiras, que eram pessoas que eram contratadas para chorar o morto. E ali eles ficavam chorando pelo morto. Eram pessoas que eram contratadas para isso, pagas para isso. E ali, aquelas pessoas vendo Jesus chegar, e Jesus pega e diz o seguinte, versículo 39, ao entrar lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E aquelas que foram compradas para poder chorar, começaram a rir de Jesus. Nós vimos, a menina está morta. Agora, interessante, veja bem, ela está morta, ela não está morta, mas dorme. Irmãos, eu sou apaixonado com os exemplos de Jesus. As duas palavras são a mesma. Ela está morta, mas dorme. Mas por que ele fala dorme e não morta? Irmãos, Jesus ele desce no nível espiritual daquele povo. E muitas vezes nós precisamos de descer no nível de outras pessoas para alcançar essas pessoas. Tem gente que não vai crer do jeito que nós cremos, irmãos. Tem gente que não vai vivenciar aquilo que nós vivenciamos, porque ainda falta a eles conhecimento. E para que essas pessoas tenham o mesmo conhecimento, eu não posso ficar numa posição de arrogante e de não querer, de soberbo e de não querer ajudar essas pessoas. Mas eu preciso descer no nível delas. Se eles vão crer porque ela está a dormir e eu vou acordá-la, que seja assim. E Jesus pega, tira todo mundo, todos os incrédulos, todos aqueles que riram, tirou de dentro daquela casa. Deixa eu te dizer uma coisa. Um ambiente de incredulidade vai dificultar ou vai atrapalhar o agir de Deus. Então, queridos, presta atenção. Se em algum momento você perceber que está ali um espírito de incredulidade pairando onde você está, ou você retira a pessoa, ou você retira as pessoas para que você possa orar pela pessoa, para que aquela pessoa possa receber aquilo que você está orando. Pregue a palavra para ela, mostre na palavra de Deus aquilo que Jesus conquistou para ela, para que ela possa gerar fé dentro dela para receber aquilo que você vai ministrar. Amém, irmão? E entrou ele onde a menina estava, 41. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando. Levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que a ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Queria pedir o pessoal da música para poder vir para cá, por favor. Enquanto eles sobem, eu quero dizer para você mais uma coisa. Jesus manda a menina comer. Ressuscitou e vai comer. Ela está com fome.
me lembra aquela passagem que Jesus ressuscita e vai ter com os discípulos e perguntam para eles: ei, tem alguma coisa aí para comer aí? Jesus, querido, também teve fome. Sabe, irmãos, quando a gente torna a vida, quando a gente tem um encontro com o Senhor Jesus, quando a gente o conhece, quando a gente o recebe, é natural que nós tenhamos fome de Deus. Nós desejamos Deus, nós desejamos as coisas que Deus deseja, nós desejamos as coisas que Deus quer para nós e começamos a nos alimentar, e o alimento que é melhor para mim e para você é a sua palavra, a palavra de Deus. Sabe, irmãos, é chegado um tempo que eu e você começamos a ter mais fome de Deus. É chegado um tempo da gente buscar mais de Deus, ser mais intensos em Deus. Ele já te resgatou, Ele já te comprou por um alto preço. Jesus morreu por você para que você não precisasse morrer. Jesus, Ele ressuscitou para que você ressuscitasse com Ele. Jesus desceu ao mais profundo inferno, querido, para que você não precisasse ir lá. Mas Ele te tirou, Ele levantou, Ele levou o cativo ao cativeiro. Ele nos resgatou e nos colocou assentados com Ele num alto e sublime trono. A nossa posição em Cristo Jesus não é para nós sermos melhores do que ninguém, mas para nós sermos iguais a Ele. Assim como Ele andou, assim como Ele fez, é assim que eu devo agir, é assim que eu devo andar. A minha vida tem que revelar a humildade de Jesus. A minha vida tem que revelar o amor de Jesus. Assim que tem que ser nossas vidas, irmãos. Estamos aqui por causa dEle. Estamos aqui para Ele. Agimos por meio dEle, para a glória dEle. Amém, irmãos? Eu queria que você ficasse